Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia de curso, né? Nossa terceira aula sobre o autoconhecimento. Amanhã nós teremos a live ao vivo, interativa, né? Conto com a presença de vocês, para fazendo perguntas, participando mesmo, colocando lá seus comentários, tá bom? Aguardo vocês e podem convidar mais pessoas para participar da Live SH. Sua presença é muito bem-vinda. Hoje nós vamos continuar nosso curso falando desse terceiro nível de autoidentificação, porém ele não está na ordem do que é desadequado, né, ou inadequado, mas ele está na ordem do que é adequado, do que é saudável, do que é bom para nós, que é o nível ontológico, que é esse estudo do ser, né, essa ordem do ser. E eu gostaria de começar citando também lá no nosso livro, ainda na parte 3, claro, no capítulo 9, vai dizer, cujo tema é Eu sou aquele que sou. Quem diz isso, né? O próprio Deus. E diz para Moisés, né, na sarça ardente, né, quando ele perguntou o nome dele. Ele se identificou, ele se revelou, revelou a sua identidade. E, consequentemente, ele está nos revelando também, eu sou aquele que sou, para mim, para você, nessa aula. E ele vai também nos devolvendo esse lugar do ser. Ele também vai nos colocando nesse lugar de que nós somos, de que o nosso valor não está mais naquilo que nós aparentamos, nem naquilo que possuímos ou sabemos, mas naquilo que realmente você é, como pessoa, o seu valor, tá bom? No nosso livro, Amedeo Tintini, ele vai dizer o seguinte: nesse nível definimos-nos por aquilo que somos e por aquilo que somos chamados a ser. Em termos mais precisos, a pessoa descobre e constrói a própria identidade em torno da relação entre o eu atual, com suas necessidades e potencialidades, e o eu ideal, com seus valores objetivos, suas finalidades. Não é mais simplesmente aquilo que aparentamos ou aquilo que possuímos, como eu falei, né, que irá decidir a nossa positividade, a nossa identidade. Mas é o que somos no mais profundo da nossa identidade atual e ideal. Somos seres humanos, somos filhos de Deus, somos cristãos, somos pessoas consagradas, separadas, né? E assim aqui entra toda a ordem de que nós somos, tá? Sua profissão, sua família, tudo isso nos faz ser, tá bom? Partindo disso aqui, ele vai dizendo e vai explicando o que é esse eu atual. Esse eu atual como ele diz, como aquilo que realmente sou agora. Lembra do aqui e agora que eu citei? O presente, levando em conta a minha história, levando desculpe, as áreas do meu ser, é para reconhecermos melhor o nosso eu atual que estamos fazendo justamente esse curso. Não é? Saber de onde, como se construiu essa imagem, essa identidade. Então, somos aqui provocados a assumir o nosso presente, né? Assumindo esse eu real. Isso eu sou hoje, né? E confrontar com o eu ideal, né? E aqui eu lembro aquela frase de Santa Teresinha: eu sou o que Deus pensa de mim, né? O Tintin ele denomina o eu ideal, o que Santa Teresinha denomina o que Deus pensa de mim. Em outras palavras, minha identidade real, aquilo que Deus me chama a ser, a vivência da minha identidade mais profunda em todos os níveis. Né? Então, assim, é importante a gente se deparar com esse eu ideal que corresponde, assim, tudo aquilo que eu sou chamada a ser, né? A ser santo, a ser
a ser generoso, a ser bondoso, né? Não é atos de bondade que eu sou chamada, não é atos de generosidade, eu sou chamada a ser bondosa, a ser paciente. E aí entre as virtudes, né, a ser uma mulher de esperança, a ser uma mulher de fé, a ser uma mulher cheia de amor, amorosa. E aqui tudo que está nessa ordem daquilo que eu sou, né, é uma perfeita correspondência à vontade de Deus, né? Então é importante citar isso aqui. E quando a gente fala, né, desse nível de autoidentificação, esse nível ontológico, ele vai além do corpo. Interessante que ele não vai desprezar nem o psíquico, né? Ele não se eleva abaixando os outros níveis. Pelo contrário, ele se eleva quando ele eleva os outros níveis. Por isso que é para além. Então não vai ser mais corporal, vai ser metacorporal. Não vai ser mais psíquico, vai ser meta psíquico, porque vai além do físico, vai além do psíquico. E é isso que vai acontecendo com a gente. A gente vai se deparando com o que eu sou e o que eu ainda não sou, o meu eu ideal. E é nesse encontro que eu vou tecendo a minha identidade, né? Então, ter consciência de possuir um corpo saudável, jovial e muitas vezes, né, cheio da estética, é muito importante, né? Ninguém nunca disse que o corpo não era importante. O corpo é sacramento da pessoa, o corpo fala a linguagem de Deus, então mas só que tem que saber só disso não é o suficiente. Meu valor não pode estar só nisso, na jovialidade, nas qualidades, na estética. Ele vai além disso aí, né? Então, o homem que encontra o sentido adequado do seu corpo, ele encontra o sentido adequado do seu eu, né? E no sentido substancial, ele vai dizendo aqui, positivo dessa identidade, é preciso realmente do nível mais profundo. Lembram que eu falei que esse nível é um nível superficial, né? O nível mais superficial, porque é da aparência, né? Meu valor não está naquilo que eu aparento, vai estar naquilo que eu sou. Então, ele vai além disso aí. De que forma? É preciso saber para quem e por quê, de que maneira e quais os objetivos, né? Usar o corpo e os talentos e as qualidades. Então, ele vai entrando na finalidade, no sentido do meu corpo, né? Ele vai se tornando significativo. Não é mais simplesmente também o que nós possuímos, como eu já falei, né? As nossas capacidades, tanto psíquicas, né, de inteligência, não é isso que irá decidir o valor da pessoa, mas o que realmente nós somos no mais profundo da nossa identidade como cristãos, como batizados, como filhos, como consagrados, né, como pais, como mães, como avós, avós, como tios, enfim, como você é. E aqui a gente encontra uma justa estima de si mesmo, a gente encontra a autoestima, onde eu percebo as minhas capacidades, as minhas potencialidades, mas eu percebo também as minhas fragilidades, os pontos que eu preciso melhorar, que eu deixo a desejar, né? Portanto, a pessoa que se identifica nesse nível ontológico, ela vive de forma diferente, ela é livre daquilo que antes buscava ansiosamente provar o seu valor. Então, ela provava na aparência, provava no que possuía, queria provar seu valor aí. Ela se desloca disso aí e ela vai além disso aí. Então, o valor dela está naquilo que ela é. E ela é livre, mas ela é livre, Karine, de tudo que aconteceu, até das condições inatas. Ela é livre do que ela adquiriu durante a história dela. Ela não é livre de, mas ela é livre para olhar para a sua história, olhar para os seus condicionamentos, para os seus traumas, né, que são rupturas, né, dentro do nosso desenvolvimento, seja físico, seja psíquico, seja emocional. Então aí nós vamos percebendo que vai havendo um para além. Então eu sou livre para me posicionar diferente
né? Tem pessoas que vivem uma repetição, né? Aquela repetição que passa de pai para filho e assim vai sucessivamente, às vezes até pecados, né? Que a pessoa está sempre na repetição. Você precisa parar e perceber se você não está condicionado a algo, a alguém ou a alguma coisa da sua vida, da sua história, e deixar que a consciência lhe leve a esse lugar existencial onde você se dá conta de que você é livre para se posicionar, que você não está preso, né? Que você não está nesse cárcere, tá bom? Então, toda riqueza a nível corporal e psíquico é reinterpretada, né? Ou é administrada com um novo significado, é dado um novo sentido, uma nova razão de existir. E você pode pensar um pouquinho nisso, né? Que essa riqueza corporal e psíquica a gente não despreza, o nível ontológico não desprezou, ele precisa dele para se identificar, eu preciso do meu corpo, né? É com esse corpo que eu vou ressuscitar, não foi com o corpo dele que Jesus ressuscitou? Então esse corpo, ele é sinal da minha ressurreição, ele é sinal da minha vida consagrada, ele é sinal da minha sexualidade, ele é sinal de uma série de coisas, do amor, né? Do amor. Aqui a gente também vai se deparando com essa, como eu já falei, meta, vai além, vai além. Então o corpo é reassumido pela dimensão ontológica e totalmente reinterpretado, que não coloca mais o seu valor na decadência do corpo. Então aquela preocupação excessiva, né, com o corpo, aquela coisa que chegava a ser doentia, em querer manter, em querer preservar, em querer de toda forma tardar o envelhecimento. Então, o corpo ele vai estar a serviço da pessoa. O corpo é importante porque ele é um meio de apresentar a minha identidade como pessoa, a minha imagem e semelhança de Deus. Ele é um instrumento, né? Como é um dom que nós recebemos. Nós nos locomovemos, nós tocamos, nós cantamos, nós cuidamos das coisas. Enfim, em nosso corpo nós fazemos tantas coisas, né, através do nosso corpo. Então, assim, tocamos, né, os órgãos do sentido aí, a gente vai vendo, vai vendo os sentidos, né, o ver, o tocar, o ouvir, né, o degustar. Tudo isso nos é possível porque nós temos um corpo. E olha quantos motivos o contemplar uma obra de arte, o abraçar, o tocar. Nesse tempo de pandemia a gente não está podendo usar o tato que é tão importante, né? O toque, abraçar, ainda mais para nós nordestinos, né? Nesse afeto, como somos afetados. Então, assim, é importante a gente parar e perceber, né, a importância do nosso corpo. E é com ele que nós vamos ressuscitar. Então, a pessoa, ela que se identifica nesse nível ontológico, ela já não se preocupa tanto. Aquela valorização excessiva que chegava a ser hipocondríaca, ela não se preocupa tanto assim mais, porque ela já reconhece que o corpo ele nos foi dado para que a gente cuide dele, não em excesso, mas na justa medida que ele precisa. Então o desleixo aqui não cabe. Também o excesso, exagero também não, porque nós não precisamos nem do exagero, nem precisamos do desleixo. Precisamos do justo cuidado com o nosso corpo, tá bom? Então a aparência já não vai, né, importar tanto, a jovialidade, a exuberância, a beleza, né? Somos belos. E a beleza aqui entre o corpo, ele deve expressar a beleza, né? Mas não a beleza que seduz, que escraviza, mas a beleza de contemplação, que a gente olha, para, se percebe, percebe o outro, tá bom? Então a gente também já não vê mais as pessoas como propriedade nossa, o corpo da pessoa como se fosse nosso, né? E aqui entra aquela dimensão do matrimônio, da sexualidade, né? Porque
Você vai descobrindo a atração pelo outro e não pelo corpo do outro simplesmente, né? E esse encontro sexual ele vai sendo uma expressão de entrega de si mesmo ao outro, desejo de integração recíproca, né? De união verdadeira, de comunhão, de não uma busca do prazer pelo prazer, que é sem sentido, é vazio, né? Lhe deixa muito inativo. Isto implica a maravilha da gratidão, né? De provocar esse prazer, essa alegria do sentido. A gente percebe o valor da virgindade do corpo, né? Como esse presente, esse dom. Então, a sua afetividade, a sua vida sexual são projetadas para um mundo de significados que não limitam o corpo, não reduz o corpo ao prazer, ao ato sexual em si. Você vai muito além, né? Supera essa dimensão corporal e permite amar as pessoas. As pessoas não foram criadas para serem usadas. Nós não podemos permitir que nos usem. Nós fomos criados para sermos amados. Amados, meus queridos. E essa é a real profundidade que nós devemos sentir alegria, devemos, de alguma forma, exalar, anunciar. Então aqui a gente vai perceber que não é a potência sexual, não é o poder da fascinação, não é aquele jogo de conquista, de domínio, entendeu? De fundamento, de valor da pessoa. Não é, não é. Quem se identifica nesse nível ontológico além do corpo não tem mais essa necessidade de buscar ilusões que consomem, que conseguem dominar as paixões desordenadas, né? Ela descobre a razão pela qual deve viver ou morrer, sendo um dom, sempre um dom, né? E aqui a morte, né? A vida é um bem recebido, né? E que tende naturalmente para a sua finitude. Aqui a gente encontra a finitude, né? A morte como esse sinal claro da minha finitude, né? Nós nascemos, nós crescemos, nos desenvolvemos e nós morremos, né? E nisso reside o valor como pessoa, em ser um dom, em ser um presente. Dessa forma também a gente vai vendo que o físico, né, a velhice, a doença, a fraqueza, a limitação, a morte, não como um acontecimento negativo, né, por excelência, temidos, e suportado, maldito, rejeitado, e sim como uma lógica de uma consequência de uma vida vivida, sem mesquinharia, sem economias. A gente deve viver sem temores, né? A gente deve viver, encontrar esse sentido para a nossa vida. Quando a gente fala do metafísico, a gente está se referindo à pessoa que vê a própria realidade psíquica e as suas capacidades e qualidades de um ponto de vista totalmente diferente, porque ela também se vê como um dom e compartilha isso com as pessoas. Ela cria primeiramente uma ordem de valores. O valor muda aquela ordem de valores que estava errada lá. Por isso que ela pega coisas do ser, mas ela não está ainda no ser, né? Então agora sim ela vai para além do psíquico, porque ela vai colocar tudo na ordem certa. É importante as minhas capacidades, as minhas potencialidades, mas não pode estar na ordem de total valorização da pessoa, ou seja, eu só me vejo a partir como pessoa, meu valor está naquilo, como eu falei, que eu faço, que eu tenho. Então o que aparece mais de mais importante e decisivo não são mais as suas próprias capacidades e potencialidades, pois elas não são mais aquilo que determina o seu valor como pessoa e a realização. Eu costumo dizer, né, a gente deve buscar o sentido. Quando a gente busca o sentido, a gente vai encontrar felicidade, realização. As pessoas elas vão reconhecendo, né, para além psíquico, né, que são importantes, originais, mas que foram muitas vezes usadas em função de alcançar sempre mais o seu valor verdadeiro,
compreende que essas qualidades, que esses dons, né, que são para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, de uma comunidade amorosa, de uma comunidade unida, enfim, é isso que vai acontecendo. Então, não nos deixemos usar, não fomos criados para sermos usados, somos um dom. E aceitar isso, viver isso com toda a intensidade, né? É um presente. Então, a nossa visão das riquezas, elas não se tornam mais uma propriedade, sim um dom. Nós vamos reconhecendo a gratidão, né? E não há lugar para inveja, não há lugar para complexo de inferioridade, para perfeccionismo, não há lugar para competição, para ira, para desunião, né? Para o desamor. Então a pessoa aceita, se descobre como um dom e tem consciência de que tem uma justa autoestima de si mesma, porque sabe das suas fraquezas e limitações, mas sabe também dos seus talentos, das suas qualidades, né? Se reconhece como um dom. Então se coloca tudo ao serviço, né? A pessoa que se identifica a esse nível, né? Ela não se vangloria mais, ela não busca esse lugar de sucesso, ela cresce na humildade, ela quer que os outros também tenham um lugar, né? E isso é muito bonito, ela não fica presa a resultados, como ela ficava, né? No nível só psíquico. E vai reconhecendo, né? Reconhecendo que o sentido da vida está justamente na ordem do ser. E quem reside no nosso ser é aquele que é Deus. Então, assim, a abertura, né, a tudo que vai me levar à doação, à entrega, né, a uma configuração nova com Deus, em Deus e para Deus. E assim a gente termina aqui o nosso curso hoje. Foi bom estar com vocês. Amanhã encontro vocês na live SH ao vivo. Não falte, tá bom? Tchau!